Então, para introduzir o tema de medicina baseada em evidências, eu queria definir isso junto com vocês, né? A medicina baseada em evidências, ela é uma intersecção da medicina e da estatística. Aí vocês podem estar pensando, estatística? Que maravilha! Matemática? Pois é, pessoal, pode se parecer assim um pouco intimidador, mas a fundamentação teórica daquilo que constitui o raciocínio clínico, né, a prática médica baseada em evidências, ela é uma série de funções estatísticas que podem ser definidas com clareza. Então, não existe misticismo aqui em relação a como a medicina funciona, né? Todos os fundamentos, eles têm uma robustez teórica muito bem definida, que eu vou apresentar para vocês. Mas eu não quero que vocês fiquem intimidados. Então, beleza, vocês estão prontos para a diversão? Bom, e para mostrar para vocês que não é intimidador, eu trouxe esse texto. Nesse texto, vocês provavelmente vão conseguir fazer a leitura sem grandes dificuldades, vou pedir que vocês pausem, né? E aí vocês vão perceber o seguinte, o cérebro da gente, ele adquire naturalmente a capacidade de solucionar esse tipo de problema. Então, não é preciso temer essa parte matemática. A parte matemática nada mais é do que uma desconstrução do raciocínio, como ele vai acontecer naturalmente nas nossas mentes, tá certo, pessoal? E por que entender isso? Porque metacognição, né, entender o processo de pensamento é uma das formas da gente melhorar e da gente corrigir as nossas falhas, né? Então é extremamente importante que um médico ele seja capaz de passar esse conhecimento de forma deliberada para que ele possa tomar as decisões certas nos momentos certos e não se deixar cair em vieses cognitivos, né, que a gente vai ver mais a seguir. Né? E aí, eu queria introduzir o tema para vocês falando um pouco sobre pesquisa médica. Né? E o que é pesquisa médica? Bom, a pesquisa médica ela é toda aquela pesquisa que tem alguma finalidade dentro da saúde. Ela pode ser em relação a um teste diagnóstico ou em relação a um novo tratamento. Né? No caso, eu quero que você se coloque no lugar de uma pesquisadora, de um pesquisador, né, que está desenvolvendo um novo teste sorológico para a Covid-19. Né? E aí, o que é um teste sorológico? É um teste que vai olhar anticorpos, né, pode ser outros elementos, mas geralmente anticorpos, contra um determinado patógeno no soro sanguíneo, né, no plasma. E aí, esses anticorpos vão ser medidos e isso vai gerar um teste positivo ou negativo, dependendo da quantidade de anticorpos ali detectada, certo? Aí, eu trouxe para vocês a proposta da gente analisar uma amostra de 100 pessoas. E aí, dentro dessa amostra de 100 pessoas, eu peguei uma pequena amostra de 5 pessoas para introduzir para vocês o seguinte. Dentro dessas 5 pessoas, a gente tem aqui 4 grupos diferentes. Esses VPs, que são as barras vermelhinhas, eles são os verdadeiros positivos. E o que é um verdadeiro positivo? É uma pessoa que testou positivo e ela foi exposta ao coronavírus, né? Que a gente está fazendo a sorologia para o coronavírus. E aí a gente também tem os VN, que são os verdadeiros negativos. O verdadeiro negativo é uma pessoa que não foi exposta, né? E que ela não tem anticorpos contra o vírus. Mas a gente também tem os falsos positivos. O que é o falso positivo? É uma pessoa que não foi exposta, mas ela acabou tendo um nível sorológico de anticorpos que deram um teste positivo. Vamos supor que ela teve aí um resfriado por coronavírus na infância, né? E aí a gente também tem os falsos negativos. O falso negativo seria uma pessoa que não gerou uma resposta imune que produzia imunoglobulina contra o coronavírus, ou seja, ela foi exposta, mas não teve uma quantidade detectável de anticorpos no soro sanguíneo. Então, esses 4 grupos, eles têm uma explicação biológica, né? Mas eles vão estar presentes aí em quase todo tipo de ensaio clínico quando a gente está desenvolvendo um novo teste. E aí a gente organiza eles nessa tabela aqui que vocês estão vendo. Nas colunas verticais, a gente tem D+, e D-, que significa doença positiva e doença negativa. Ou seja, são as pessoas que foram expostas ao vírus e as pessoas que não foram expostas. E aí na horizontal, a gente tem T+, e T-. O T+, é as pessoas que testaram positivo e o T- as pessoas que testaram negativo. Então, aí a gente na coluna superior vai ter os verdadeiros positivos e os falsos positivos. Embaixo a gente vai ter os falsos negativos e os verdadeiros negativos, né? E aí, para essa amostra em especial, eu trouxe esses seguintes valores, né? Que foram retirados aí de um estudo real com sorologia de coronavírus. Mas para a gente visualizar isso de uma forma um pouco mais compreensível, eu trouxe esse infográfico, né? Aí a gente tem aqui à esquerda as pessoas D+, né? Que são as pessoas que têm a doença
que são aí 10 pessoas, ou seja, foram expostas, e a gente tem 90 pessoas D menos, que não foram expostas. Dessas pessoas demais, a gente vai ter 2 falsos negativos, ou seja, pessoas que foram expostas, mas que testaram negativo. E aí, dos nossos 90 não expostos, a gente vai ter 3 falsos positivos, ou seja, que produziram aí algum tipo de resposta imune e não foram expostos ao coronavírus. E aí a gente pode separar isso em 2 grupos, o grupo que testou positivo e o grupo que testou negativo. Então, essa mensagem ela tem que estar bem clara para vocês entenderem os conceitos que vêm a seguir. O primeiro deles é o conceito de sensibilidade. A sensibilidade é a probabilidade do teste ser positivo, dado que a pessoa é doente. E aí, eu sugiro que vocês imaginem como que isso é calculado. Faço uma pausa e aí eu vou fazer a seguir a explicação. Né? Então, a sensibilidade, como ela é a probabilidade de um teste dar positivo, dado que alguma coisa aconteceu, a gente vai pegar as pessoas que estão doentes e testaram positivo, ou seja, a intersecção, e aí a gente vai dividir isso pelo total de pessoas doentes, né? Ou seja, a coluna ali da esquerda. E aí a gente vai ter 8 sobre 10, né? Que é uma sensibilidade de 80%, bem direto. E aí a gente tem a especificidade, que é a probabilidade de testar negativo, dado que a pessoa não é doente. E essa aí, a gente vai fazer um cálculo bem semelhante. A diferença é que você vai pegar ali a intersecção entre doente negativo e teste negativo e vai dividir pelo total de doentes negativos. No caso, nossa especificidade vai dar um valor de 97% aí, né? E aí, qual que é a interpretação desses valores, pessoal? Bom, a especificidade e a sensibilidade são propriedades intrínsecas de um teste. O que isso significa? Que todo teste, quer seja ele um teste clínico, por exemplo, fazer uma manobra ali no abdômen do paciente, ou seja ele um teste laboratorial ou de imagem, esse teste vai ter essas 2 propriedades. E essas propriedades, elas são do teste, elas não vão mudar independente da população. Né? Então, no caso, a gente aplicou esse teste na nossa população, que são 10 doentes e 9 não expostos, né? São 10 e 90 não expostos, e a gente teve esses resultados. Mas esses resultados poderiam ser obtidos em qualquer estudo com qualquer proporção, porque eles são propriedades intrínsecas ao teste, tá certo? Então, essa mensagem é importante ser guardada, porque as outras propriedades dos testes, elas não necessariamente vão seguir essa mesma lógica, tá? Então, vamos dar seguimento à interpretação clínica da sensibilidade e da especificidade. Existe um mnemônico de ouro aí para vocês lembrarem, que é o SPIN-SNOUT. SPIN significa Specificity Rules In, ou seja, a especificidade inclui. E SNOUT significa Sensitivity Rules Out, ou seja, a sensibilidade exclui. Né? E aí, por que a especificidade inclui? A especificidade inclui porque, dado o fato de que a especificidade é a probabilidade de testar negativo, dado que você não está doente, se a gente tem uma especificidade alta e a gente testa positivo, é muito pouco provável que a gente esteja doente. Ou seja, ela traz para dentro do grupo. E aí a SNOUT, né, que é Sensitivity Rules Out, a sensibilidade, como ela é a probabilidade de testar positivo, dado que você está doente, se alguém testa negativo com um teste de sensibilidade alta, é muito pouco provável que essa pessoa esteja doente. Então essa é a interpretação. Eu gosto muito de pensar na ideia dos nomes mesmo já como um mnemônico. Né? Se um teste é muito sensível, ele vai conseguir me falar se uma pessoa é doente ou não doente. Né? Ele vai ser sensível, né, à doença. Né? Se um teste é muito específico, ele vai conseguir diferenciar uma pessoa que está doente com uma certa doença da pessoa que está doente em outras doenças. Né? Então, esses conceitos eles são mais ou menos interpretáveis. Né? E aí, pessoal, eu queria trazer para vocês um outro exame aqui para a gente aplicar esse conhecimento que a gente acabou de aprender. Né? Aqui a gente tem um exame de imagem e nesse exame a gente consegue ver aí as opacidades em vidro fosco. Esse é um sinal de um tipo de inflamação intersticial pulmonar. E esse é um sinal que tem a seguinte tabela 2x2 aí como teste diagnóstico para o coronavírus. Eu queria propor para vocês que vocês calculassem a sensibilidade e a especificidade desse teste. Então, faça uma pausa e aí a gente vai seguir calculando aqui. Então aqui, pessoal, o nosso cálculo já está feito, a sensibilidade do teste é de 90% e a especificidade do teste aí é de cerca de 1/3, tá certo? Cerca não, exatamente 1/3, né? Então, a gente percebe que esse teste contrasta muito com o anterior, porque ele é um pouco mais sensível e ele é bem menos específico, né? E isso pode ser interpretado clinicamente. Quando a gente vê um paciente com opacidade em vidro de relógio, se é um paciente com suspeita de coronavírus, a chance de que ele não tenha a doença diminui.
né? A nossa probabilidade pós-teste, que é um conceito que eu vou introduzir a seguir, ela vai ficar menor do paciente não estar doente, né? Por outro lado, muitos tipos de infecção vão dar esse tipo de sinal. Então, isso aqui não torna o paciente um portador de COVID, mas sim uma pessoa que provavelmente tem alguma condição, né? Então, vamos partir para a interpretação clínica desses valores, né? Como é que a gente interpreta clinicamente sensibilidade e especificidade? Porque a sensibilidade é a probabilidade de testar positivo, dado que está doente, né? A especificidade, testar negativo, dado que não está doente. Mas e se eu não sei se a pessoa está doente ou não doente? Porque na prática clínica, eu quero descobrir se ela está doente. Eu não quero descobrir a chance dela testar positivo uma vez que ela está doente. Porque eu não sei se ela está doente, né? Os estudos eles são feitos em um outro tipo de contexto. E aí, pessoal, a gente tem dois novos conceitos, que eles são a recíproca dos conceitos anteriores, que é o conceito de valores preditivos. A gente tem os valores preditivos positivos, que é a probabilidade de estar doente, dado que você testou positivo, e o valor preditivo negativo, que é a probabilidade de não estar doente, dado que você testou negativo. E aí, qual que é a interpretação disso aqui, pessoal? Isso aqui nos diz qual é a chance de um paciente que teve o teste lá, por exemplo, as opacidades em vidro fosco, de fato ter COVID, né? Ou qual é a chance de, após a gente fazer uma tomografia de pulmão, esse paciente não ter as opacidades em vidro fosco, ele não ter COVID, né? Então eu vou sugerir que vocês façam uma pausa, voltem lá no slide de sensibilidade, no qual eu mostrei o exame sorológico, e calculem o valor preditivo positivo e negativo para aquele teste. E aí, a seguida, a gente vai elucidar isso. Então, dando continuidade, pessoal, o valor preditivo positivo, né, ele vai ser a intersecção entre teste e doença, dividido pelo total de testes, né? E o valor preditivo negativo vai ser a intersecção entre doente, e não teste, dividido pelo total de testes, né? Então, o que vai mudar muito aqui é o denominador, né? No fim das contas, a gente vai manter as intersecções, mas a gente vai mudar o denominador. E aí, a gente vai obter resultados diferentes. E por que eu não pus as contas aqui, pessoal? Eu queria encorajar vocês que pausassem, pensassem a respeito do que eu introduzi até aqui, e pensassem qual que é o problema disso aqui. Já pausaram? Então eu vou trazer para vocês o seguinte: a sensibilidade e a especificidade são propriedades intrínsecas do teste. Já os valores preditivos, eles não são necessariamente intrínsecos ao teste, eles são propriedades que são intrínsecas ao teste e à população. Ou seja, qual paciente no qual esse teste está sendo aplicado, a qual grupo ele pertence, influencia o valor preditivo positivo e negativo. E a gente pode perceber isso pensando ali na fração, né, de testados positivos e testados negativos. Isso é um número que vai mudar. E aí, eu queria trazer para vocês o seguinte: se esse número vai mudar, como é que eu vou reconstruir uma tabela 2x2, a qual eu posso usar para calcular os valores preditivos depois do teste? Bom, para reconstruir essa tabela, você vai precisar de uma informação nova, né, que chama prevalência, né? O que é a prevalência? A prevalência é a quantidade de pessoas doentes dentro da população. Então, pensando aqui no meu contexto, por exemplo, eu estou em Belo Horizonte, a gente tem aí uma determinada taxa de Covid-19. Essa é a prevalência da doença, né? É a probabilidade de uma pessoa aleatória ter sido exposta ao vírus. Então, a prevalência, ela é a nossa probabilidade pré-teste, né? É a probabilidade antes mesmo de eu testar. Então, aleatoriamente, vamos supor aí 10%, igual naquele estudo dos pacientes, vai ter uma chance de ter Covid. Aí, eu vou introduzir para vocês um pensamento, para quem gosta aí de ir um pouco além, de um conceito chamado graus de liberdade. O que são graus de liberdade, pessoal? Bom, se vocês imaginarem uma tabela 2x2, ela tem 4 informações: verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo, falso negativo. Então, teoricamente, essa tabela tem 4 graus de liberdade. E se eu te falasse que dá para você reconstruir essa tabela usando 4 outras informações? Se a gente te entrega a sensibilidade, a especificidade, a prevalência e o número de indivíduos, você consegue reconstruir a tabela 2x2, idêntica à original. Por quê? Porque eu te trouxe 4 informações. Então, sempre que você precisa de 4 informações, você vai ter que ter 4 informações para reconstruir elas. Mas o que é interessante é que a informação do número populacional, ela não afeta o VPP nem o VPN.
Então, ela não é uma informação que vai te ocasionar uma perda de liberdade, tá? Então, é possível a gente reconstruir uma tabela 2x2 que não vai ter números inteiros, mas sim frações, e aí a gente pode reconstruir essa tabela e obter o VPP e o VPN dela mesmo assim. E aí as fórmulas para isso são essas. Eu não vou entrar em detalhes a respeito disso, eu posso deixar alguns links para vocês, mas são coisas que já são automatizadas aí no nosso dia a dia, vocês podem calcular com aplicativos, então eu acho pouco relevante ficar gastando nosso tempo com isso. Fato é, vocês conseguem reconstruir aí uma tabela fracionária, a qual vocês podem usar para calcular o VPP e o VPN. E aí, eu queria trazer o desafio de vocês pausarem o vídeo nesse momento, abrirem lá a tabela de sensibilidade e especificidade para o nosso teste sorológico, né? E pensando numa prevalência diferente, por exemplo, de 20%, calcularem o valor preditivo positivo para o paciente que testou sorologicamente positivo nesse exame, tá certo? Bom, pessoal, e aí eu acho que vocês já estão familiarizados com o conceito de atualização de conhecimento. O que é atualizar o conhecimento? É você pegar a informação nova e usar essa informação para corroborar na informação antiga. Então, se a nossa informação antiga ela era de que o paciente tem 10, 20% de chance de ter a doença aleatoriamente, como que um teste positivo muda essa chance? Né? A gente já aprendeu a usar o VPP e o VPN para atualizar essa chance. Mas existe uma forma mais prática de fazer isso. Né? E aí, quem descobriu essa forma foi um cara chamado Bayes. Né? All About That Bayes. Então, o que é esse teorema de Bayes, que foi proposto por Bayes e resolvido por Laplace anos depois? Né? Ele postula o seguinte: a probabilidade de uma hipótese dada a um evento é igual à probabilidade de um evento dada a hipótese, dividido pela probabilidade do evento, vezes a probabilidade da hipótese. E vocês não entenderam absolutamente nada, é claro. Mas é para isso que eu vou reintroduzir aqui aquele conceito que a gente tinha visto anteriormente. Então, a probabilidade de estar doente dado que testou positivo, que é o nosso valor preditivo positivo, é igual à probabilidade de testar positivo dado que está doente, que é a sensibilidade, dividido pela probabilidade de testar positivo, né? E essa a gente pode obter pela embalagem do teste, né? Vezes a probabilidade de estar doente, que seria a nossa prevalência. Então, a gente consegue identificar 3 fatores. A gente identifica o primeiro fator, que é o que a gente quer descobrir. A gente identifica o segundo fator, que é uma fração, que é uma constante intrínseca ao teste. E aí a gente identifica um terceiro fator, que é a prevalência, que é um valor que a gente já tem antes da nossa população. E aí, a gente pode fazer essa inferência bayesiana usando um valor chamado likelihood ratio, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a definição de likelihood ratio e por que a gente mudou de P para O, né? Porque P é a probabilidade, é um conceito que a gente está familiarizado, vai de 0 a 1. O é um outro conceito chamado odds, né? As odds de alguma coisa, elas são, em vez de você dividir um evento pelo total de eventos, né? Você vai dividir um determinado evento pela recíproca dele, né? Então, em vez de você dividir uma coisa pelo total, você vai dividir pela outra, né? E aí é um conceito que pode ser muito confuso para a gente, mas ele tem propriedades matemáticas interessantes. Mas vocês podem ignorar isso completamente, porque, novamente, isso vai ser calculado automaticamente para vocês, como eu vou demonstrar, tá certo, pessoal? E aí, por que likelihood ratio? Né? Por que a gente não simplesmente usa as fórmulas anteriores? Né? A likelihood ratio ela tem algumas propriedades bem legais. A primeira é que ela representa um coeficiente de correlação positiva ou negativa que um determinado teste vai ter sobre uma determinada doença. Então, uma likelihood ratio menor do que 1 vai implicar num teste que diminui a chance do paciente de estar doente. Ou seja, vamos supor que a likelihood ratio de testar negativo a opacidade em vidro de relógio é 0,5. Né? Então, após a gente fazer uma tomografia e não encontrar a opacidade em vidro fosco. Então, pessoal, imaginando o seguinte, a likelihood ratio de testar negativo a likelihood ratio de ter uma tomografia com os sinais negativos de um paciente de COVID é 0,5. Isso significa o quê? Que após fazer esse exame, o paciente vai diminuir pela metade as chances dele de estar contaminado se
ele testou negativo, né? Essa likelihood ratio ela pode ser manifestada como positiva ou negativa, né? E aí, se ela é entre 0 e 1, ela vai diminuir a chance. Se ela é maior do que 1, ela vai aumentar a chance. E aí a gente vai multiplicar essa likelihood ratio pela odds, e aí a gente vai converter a odds de volta. Mas a gente não precisa fazer nada disso, porque isso é calculado automaticamente pra gente. O legal da likelihood ratio é realmente esse negócio de interpretar ela como maior do que 1, menor do que 1, né? Aí a gente consegue rapidamente deduzir o efeito que um teste tem sobre um paciente, certo? E aí, para demonstrar isso, eu trouxe esse diagrama aqui, que ele foi retirado do livro do McGee, né? Que ele mostra como diferentes sinais e sintomas, né, scores clínicos, vão afetar a pneumonia, por exemplo. Então, um score de Heckerling entre 0 e 1, ele vai diminuir a chance pós-teste do meu paciente ter pneumonia, né? E um score de Heckerling de 4 a 5, por exemplo, vai multiplicar isso por 8. Uma expansão torácica assimétrica, ela vai aumentar em 44 vezes a chance de o meu paciente ter, de fato, a condição após eu testar, né? E aí a gente converte chance de volta para probabilidade depois, ou a gente simplesmente usa um aplicativo. E aí, pessoal, para a gente consolidar esse conhecimento, eu trouxe um caso clínico, né? O JPD, 21 anos, dá entrada no pronto-socorro com as seguintes condições, né? Ele não tem comorbidades, sem diabetes, hipertensão, tem febre, tosse, ele tem anosmia e ageusia. E aí, o que é anosmia e ageusia, né? Eu vou falar a seguir. E ele também tem dispneia, que é um outro conceito que eu vou introduzir para vocês, né? A anosmia, então, ela é a falta de sensação de odor, né? É simplesmente não sentir cheiros, né? E a ageusia é a perda do paladar. Então, esses dois sinais, eles geralmente vêm em paralelo, porque os sabores, eles são intrinsecamente olfativos, né? E aí a gente tem aqui a seguinte informação. A gente tem o sintoma, que é a febre, a tosse, a anosmia, a dispneia, e a gente tem a taxa desse sintoma em pacientes com Covid-19. E aí eu vou propor o seguinte desafio para vocês. Pausem esse vídeo e pensem, qual o problema dessa informação? Vocês já descobriram o problema da informação? Pois bem, pessoal, o grande problema dessa informação aqui é o seguinte. Se o meu estudo lá que eu fiz clinicamente me mostrou que 82% dos pacientes com Covid tem febre, isso significa que a probabilidade de testar positivo febre, dado que você tem Covid, ela é de 82%. Essa é a minha sensibilidade. Porém, eu não tenho especificidade aqui, né? E a likelihood ratio, ela é um valor que está intrinsecamente relacionado à sensibilidade e à especificidade. Então, a gente não pode tirar nenhuma conclusão sobre o efeito que isso tem no meu paciente sem essa informação. O que a gente sabe é o seguinte, se um paciente que apresenta sem febre, a chance dele ter coronavírus provavelmente diminui. Por quê? Porque a febre está presente na maioria dos pacientes que têm coronavírus, né? E aí, eu queria introduzir um novo conceito aqui para vocês, que é o conceito de concordância interobservador, né? Então, a febre e a tosse, fora ali em situações limítrofes, né, na qual, sei lá, o paciente está com uma febre muito baixa, elas são claramente indiscutíveis, né? Então, uma paciente que vai apresentar esse sintoma, ele claramente tem febre, tem tosse, né? É muito difícil que alguém discorde de outra pessoa, né? A respeito disso. Mas e a anosmia? E se esse paciente que relatou não está sentindo cheiro, ele na verdade está com o nariz entupido, né? E ele não está sentindo cheiro por causa disso, né? Eu vou adiantar para vocês que esse era o caso. Então, a gente identificou como anosmia, sendo que na verdade não era o caso, né? A anosmia parece estar associada ao coronavírus devido a uma inflamação que ele causa naquele bulbo olfatório da imagem anterior. Então, a anosmia por mero entupimento nasal, ela não necessariamente tem uma correlação positiva com o coronavírus, né? E aí a dispneia, ela também pode ser confundida, né? Embora a gente tenha aí diversas formas de deixar mais objetivo a avaliação da dispneia, é bem complicado, porque de repente essa dispneia, ela é um cansaço do paciente, mas de repente ele está com uma frequência respiratória aí elevada, então ele está de fato com uma dificuldade lá nas trocas gasosas, a gente precisa examinar isso melhor. E aí, quanto mais complexo é o exame de um determinado teste,
maiores as chances de que a gente diminua a nossa concordância interobservador, né, de você e seu colega discordarem a respeito disso. E o que acontece é que quanto pior a concordância interobservador, pior é um teste, porque um teste com pouca concordância, ele oferece pouco insight a respeito da probabilidade pós-teste, porque se uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, é muito difícil a gente reproduzir esse teste com qualidade, né? É como se a nossa sorologia, em vez de medir um anticorpo, medisse uma série de anticorpos, né? E aí a gente teria um efeito muito mais esparso do negócio, né? Que aumenta o desvio padrão. E aí vamos supor que a gente pediu uma tomografia de tórax desse paciente, né? E aí a gente viu lá essa imagem, né? E o que tem aqui? Opacidade em vidro fosco. E aí, qual que é o pensamento que vocês devem estar tendo nesse momento? Né? Eu quero que vocês pausem, anotem e reflitam a respeito. Provavelmente o que vocês pensaram é o seguinte: poxa, se ele apresentou a tal da opacidade em vidro fosco, ele deve ser um paciente com coronavírus. Mas aí, vocês esqueceram do seguinte detalhe. A gente está naturalmente enviesado pela condição mesmo, né, da pandemia se alastrando aí, e também pelo fato de que a gente acabou de estudar, né, as opacidades em vidro fosco, a pensar só em uma hipótese quando a gente vê esse sinal aqui. Sendo que esse sinal, ele está relacionado sim ao coronavírus, mas ele está relacionado ao coronavírus de modo negativo, ou seja, não ter a opacidade diminui substancialmente a chance de um paciente ter coronavírus. Agora, ter a opacidade me fala muito pouco a respeito do diagnóstico diferencial desse paciente. Ou seja, bom, ele tem, então a chance de ele ter coronavírus aumenta um pouco, mas não tão substancialmente quanto parece. Ele poderia ter uma pneumonia intersticial por influenza, por exemplo, né? E aí, eu vou trazer mais uma informação aqui para vocês, né? A gente tem aqui os diferentes grupos etários e a taxa de apresentação de sintomas nesses grupos, né? Então a gente vê que aí nas crianças a taxa de apresentação é muito baixa, né? Essa taxa de apresentação é o seguinte: quais as chances de um paciente que entrou ali na sala de emergência com sintomas, ele ser um paciente que esses sintomas foram gerados pelo coronavírus, né? Então, isso é afetado principalmente pela manifestação imunológica do corpo ao vírus, né? E aí, na faixa etária do nosso paciente, né, de 20 a 29, a gente tem 8% de taxa de apresentação, que não é uma taxa muito alta, ou seja, 92% dos pacientes dessa faixa etária que tem coronavírus, eles não vão apresentar nenhum sintoma. Então, eu queria que vocês refletissem no seguinte: como essa informação altera a probabilidade? Né? Isso fica mais como um desafio, não vou fazer demonstração para a gente não se prolongar muito, né? E aí eu queria trazer para vocês mais um conceito, né? Aí a gente já está caminhando para o final da nossa oficina. Qual o ponto de corte ideal para um teste, né? Então, como que eu defino febre, por exemplo, né? Como que eu defino qual frequência respiratória está ou não está associada à pneumonia, por exemplo, né? Bom, esse conceito de ponto de corte eu vou demonstrar para vocês da seguinte maneira. E aí, então, eu queria trazer a seguinte informação para vocês, né? Aqui a gente tem os diferentes grupos etários, e aí a gente tem a taxa de fatalidade por Covid-19 em cada um desses grupos. Essa taxa aqui, então, para a nossa população de interesse, né, de 20 a 29, ela é inferior a 0,1%. O que isso significa? Né? Que a chance de um paciente com Covid-19 nessa faixa ser levado a uma fatalidade é menor que 0,1%. Né? E aí eu queria que vocês pausassem e fizessem uma reflexão, né? Como que isso aqui afeta a nossa tomada de decisões clínicas, né? Então aí agora a gente entra na parte de tratamento médico das nossas condições, né? E aí, pessoal, o tratamento ele é extremamente afetado tanto pela pesquisa médica, né? Que seriam a qualidade das evidências que a gente tem sobre os tratamentos, que aí eu vou pedir para vocês voltarem mentalmente lá para o início da nossa conversa, né, na qual eu introduzi a pesquisa médica, né? A gente poderia ter um teste como aquele feito para um medicamento, no qual a gente vai aleatoriamente designar diferentes pessoas, a gente vai colocar aí uma população recebendo um placebo, outra população recebendo uma medicação de fato, né? E aí a gente vai fazer isso em populações que têm a doença, e teoricamente no estudo anterior a gente já fez isso em população que não tem a doença, tá? Isso é algo que vocês não precisam se concentrar nesse momento, que é mais ou menos a forma como se dá aí fases de ensaio clínico para drogas, tá? E aí, pessoal, eu queria trazer vocês para o seguinte cenário. Imagina que vocês estão novamente fazendo uma pesquisa médica, né? E vocês estão testando uma determinada droga contra a Covid-19. Aí vamos supor dexametasona. E aí o desfecho que vocês estão interessados é em mortalidade. Vocês querem saber o seguinte: tratar um internado
por Covid-19 com dexametasona reduz ou não reduz a mortalidade do paciente, né? E aí, para isso, a gente vai usar umas estatísticas de redução de risco, né? O risco absoluto, então, do paciente é a probabilidade de que esse paciente sofra o evento. No nosso caso, o evento é a morte, né? Então, o risco absoluto ele é a quantidade de pacientes que sofreram o evento dividido pelo total de pacientes nesse grupo. Então, vamos supor, a gente tem um grupo que recebeu tratamento e o grupo que recebeu o controle. E aí, esse grupo controle, tantos pacientes sofreram o evento, dividido pelo número total de pacientes no grupo controle. E aí é a mesma coisa para o risco absoluto do paciente que está no nosso grupo de tratamento, certo? E aí a gente tem o risco absoluto relativo. O que é o risco absoluto relativo? Ele é a diferença entre o risco absoluto do grupo que recebeu o tratamento e o risco absoluto do grupo controle. Se o risco absoluto do nosso grupo que recebeu o tratamento ele é aí de 0,8 e o risco absoluto do grupo controle é de 0,9, a gente pode observar que o risco absoluto relativo ele vai ser negativo, ou seja, a gente tem uma redução, né, de risco. A gente pode interpretar isso como uma redução do risco se o paciente está no nosso grupo de tratamento, que faz todo sentido. Afinal de contas, uma proporção menor de pacientes no grupo de tratamento evoluiu à morte do que no paciente de grupo controle. E aí, a gente pode calcular, a partir do risco absoluto relativo, uma estatística chamada número necessário para tratar, né? Que é 1 sobre esse risco absoluto relativo. E aí, o que é isso? Essa estatística estima mais ou menos quantas pessoas eu preciso tratar para obter os benefícios que o meu grupo de tratamento dá. Então, se o meu NNT é 10, por exemplo, isso significa que 1 a cada 10 pessoas que eu tratar com a dexametasona, eu vou salvar do meu evento, que é a mortalidade, né? Então, essa estatística ela é muito interessante para a gente interpretar na prática o desfecho clínico. E aí, se a gente tem uma droga, por exemplo, a hidroxicloroquina, que tem demonstrado aí por chance de arritmia, na verdade, piorar mais do que ela ajuda, né? Por exemplo, ela acabar tendo um desfecho clínico mais trágico do que protetor, a gente vai usar uma outra estatística, é o NNH, que é o número necessário para harm, né, para machucar o paciente. Ou seja, o NNH ele também pode ser calculado para todas as drogas usando um raciocínio recíproco. Aí esse eu não vou entrar em muitos detalhes, né? E ele interpreta o seguinte: a cada quantos pacientes que eu tratar, eu vou causar algum evento adverso, né? E aí, geralmente, para a gente saber se uma droga ela tem benefício ou ela causa risco, a gente vai fazer a diferença entre o NT e o NNH. Isso é uma diferença muito interessante para a prática médica, porque alguns scores, como por exemplo o score de risco cardiovascular, ele vai te dar a diferença entre NNT e NNH. Por exemplo, para iniciar um AAS no seu paciente, né? Então, o nosso NNH seria um AAS aumenta o risco de um sangramento, de uma hemorragia intracraniana, por exemplo. Enquanto ele protege de evento tromboembólico, por exemplo, de um infarto do miocárdio. Então, a gente quer saber se o número necessário para tratar um paciente dessa população que eu estou tratando, ele vai ser maior do que o número necessário para causar um evento adverso que a gente não quer causar, né? E, bom, como que a gente pode integrar isso à nossa prática médica, né? A partir do que a gente tem de conhecimento a respeito das drogas e dos nossos tratamentos, a gente pode voltar lá aquela curva, né? Na qual a gente tem aqui a zona de sobreposição. E aí, eu quero que vocês ignorem o fato de ser uma curva ROC. A gente pode definir aqui o que a gente chama de limiar de tratamento, né? O que é o limiar de tratamento? Eu vou mover essa barra horizontal para onde eu quero que o meu paciente esteja clinicamente, a partir, por exemplo, de um score clínico, para eu começar a tratar ele, né? E aí a gente teria o nosso limiar diagnóstico, que é o ponto em que eu defino que o paciente tem a doença para fins diagnósticos, e a gente tem o nosso limiar de tratamento, que é quando eu vou começar a tratar esse paciente. E, bom, isso depende muito do risco-benefício, né? Porque se o tratamento tem pouco risco de ferir um saudável e um bom risco de salvar um doente, a gente vai diminuir esse limiar. Ou seja, se o NNT dele é muito maior do que o NNH, a gente vai sacrificar alguns falsos positivos em prol de mais falsos negativos, né? Aquele velho trade-off, pessoal. Isso é quase economia aplicada à medicina, tá gente? Então, o conceito é esse. Eu acho que dá para vocês, assim, daqui em diante, aplicarem isso na prática médica de vocês. Eu queria agradecer pela atenção, pelo carinho de todos vocês. Eu queria convidar aí todo mundo que tem interesse em discutir medicina baseada em evidências. Eu sei que é um tema
que pode ser meio durão, a conversar no nosso grupo de interação, no nosso chat, no Discord, a mandar mensagem. Eu estou aí amplamente disponível durante a semana, tá, pessoal? Então, eu só tenho a desejar o melhor e que vocês participem do GEDAN a partir da semana que vem.